Olá, abençoado! Mais um vídeo do nosso estudo Igreja Bíblica, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido, parte 8. Nós paramos em Romanos 9, capítulo 9, versículo 1. Vamos lá? Ctrl L. Romanos 9, capítulo 1. Estamos nele. Vamos dando continuidade aos nossos estudos da linda e maravilhosa Igreja de Cristo, que nasceu no ano de 33 depois de Cristo, e que esses ensinos servem muitas coisas para nossos dias, para sabermos como devemos ser igreja, como a igreja foi, é e deverá sempre ser. Simples e pautada no Evangelho da graça de graça. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo foi um homem de Deus mesmo, o mais convertido, no meu entendimento, em toda a história bíblica do livro Gênesis a Revelações Apocalipse. E até os dias atuais não houve ser humano na terra mais convertido que ele. Um exemplo mesmo. A ele foi dada por Cristo a missão de ser o pioneiro na divulgação do Evangelho da graça de graça. O Evangelho para nós, seres humanos, que nascemos após o ano 33 depois de Cristo. Isto é simplesmente maravilhoso. Teve toda a revelação do Pai e do Filho sobre o que é ser um discípulo cristão e viver o Evangelho da graça de graça. Foi o primeiro ser humano a ter o despertar espiritual, a mente de Cristo. Chegou a dizer para que fôssemos seus imitadores como ele foi de Cristo. Entendeu na sua consciência que era Deus, quem era Deus e seus propósitos para a humanidade. E era muito feliz com tamanho privilégio, ao mesmo tempo que também ficava triste, muito triste em ver as pessoas perdidas, não querendo ouvi-lo na divulgação deste maravilhoso tesouro que havia achado. É muito triste saber que bilhões de pessoas que já passaram pela Terra não terem tido este despertar espiritual que Paulo teve. Poucos dos que já viveram, vivem e viverão na Terra terão tamanho despertar espiritual como Paulo teve. E isso é muito triste. Quem teve este privilégio de entender o Evangelho da graça de graça sofre muito com tamanha cegueira mundial da humanidade de ontem, hoje e de amanhã. É muito dolorido para os que despertaram anunciar o Evangelho da graça de graça para seus próximos. E a maioria não entender e não compreender que estão deixando de levar um tesouro para suas vidas em trocas de hedonismos, apego material, riquezas, luxo, extravagância, etc. Egoísmo, mentiras, vaidades, etc. Estão trocando uma vida plena, feliz e eterna por futilidades terrenas. É para chorar e ficar triste mesmo. Busquemos a Deus enquanto podemos achar. As pessoas não querem ouvir o Evangelho da graça de graça. Isso é muito triste mesmo. Elas estão trocando exatamente a riqueza. Estão trocando o Cristo pela religião, pelo materialismo, pelo status, pelo poder. Muito triste. Infelizmente, muito poucos vão entender o Evangelho da graça de graça e terão uma vida eterna com o Papai. Romanos 9, 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo cita Isaías nesta fala e diz que os remanescentes é que serão salvos.
Sabe quem são os remanescentes? Os que entenderam o Evangelho da graça de graça, o mesmo que Cristo passou para Paulo para repassar aos gentios, povo que não nasceu em Israel. Serão pouquíssimos israelitas, hebreus, judeus, que serão salvos em comparação aos gentios que entenderam e ainda entenderão o Evangelho da graça de graça. E o Evangelho da graça de graça não está sendo anunciado e divulgado nas instituições religiosas católicas, evangélicas, espíritas e outras. Deturparam por séculos o Evangelho da graça. Desde os anos 300 depois de Cristo, quando Constantino fundou o cristianismo, confundindo bilhões de pessoas, achando que faziam parte da igreja fundada por Cristo. Todo religioso que crer em Deus e Cristo ou é filho de Moisés ou é de Constantino, infelizmente. Suas visões foram embotadas por Deus. Não conseguem enxergar o óbvio. As pessoas que estão na religião e que não são chamadas pelo Pai. Mas os que já entenderam devem divulgar esse evangelho lindo para alcançar aqueles que o Pai vai querer que alcance. São os eleitos, né? Os eleitos vão entender. Um dia eles entendem. E aí acordam e despertam. E assim vão buscar o evangelho da graça de graça e vão divulgar também. E assim os eleitos serão alcançados. Porquanto não conhecemos a justiça de Deus. Romanos 10, versículo 13 assim. E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Paulo nos ensina aqui que os judeus religiosos não conheceram a justiça de Deus, ou seja, não tiveram entendimento do evangelho da graça de graça. Por isso, rejeitaram a Cristo e seus seguidores. E até hoje, os religiosos católicos, evangélicos e espíritas não entenderam isso. Então, por isso, vivem ainda pela lei de Moisés e obras mortas dentro de instituições religiosas, que eles espertamente chamam de igreja. Eles confundem o povo para poder aprisionar as pessoas dentro desses lugares. Infelizmente. Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Todo aquele que invocar por Deus, Yud-He, Vav-He, esse era o nome de Deus que estava na Bíblia, tiraram, não sei porquê, esse é um nome hebraico, né? Yud-He, Vav-He, seu Filho e Espírito Santo será salvo. Mas para invocar, primeiro terão que crer e conhecê-lo intimamente, buscar conhecimento na Bíblia de quem é Deus, o que pensa, o que quer de nós, o que quer para nós nesta vida terrena e eterna. E como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão? Se não há quem ensine o evangelho da graça de graça, e como ensinarão se não forem enviados os eleitos? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, da graça de graça, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Cristo, através dos remanescentes cristãos, traz boas novas e fardo leve para a vida das pessoas, para que sejam libertas da escravidão dos sistemas que dominam o mundo, o político, o religioso e o econômico. O Evangelho da graça de graça nos traz evolução espiritual, mental, emocional e física, que eu chamo de EMF, pilar EMF.
coisa linda viver nesse pilar. Romanos, capítulo 11, versículos 5 a 7. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça da glória. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. E palavra dura essa, hein? Que felicidade é ser um remanescente cristão. Entender o evangelho da graça de graça, viver pela graça é maravilhoso e libertador. Religiosos judeus viveram pela lei mosaica e os religiosos católicos e evangélicos e espíritas ainda hoje vivem, infelizmente, pela lei mosaica e por muita lei de homens que nem lei mosaica é. Tipo suquinho de uva com um pãozinho, cantar em coral, entendeu? Outras coisas aí que eles inventaram. Dízimo em dinheiro, entendeu? Mensal, uma instituição religiosa, não tem nada a ver. Eles fizeram uma salada, colocaram algumas coisinhas do evangelho, só que colocaram outras coisas para pegar, aprisionar as pessoas. Seus olhos não enxergam, suas consciências estão cauterizadas na legalidade, farisaísmo e sistema político, religioso e econômico. Seus corações foram endurecidos. Deus endureceu os corações dessas pessoas. Só tem esta explicação, porque o evangelho para os eleitos é muito claro, muito óbvio o entendimento. Que é livre, devemos viver na liberdade de Cristo, aprisionar ninguém a nós. E eles criaram uma prisão. Deus cegou o entendimento deles. Mas os eleitos, o entendimento é desperto. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha aí, gente. Renovação do vosso entendimento. Só os eleitos têm essa renovação. Por isso que experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida de cada um dos eleitos. Essa é a coisa mais linda que tem. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. A igreja de Cristo é um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que tem uma situação financeira muito boa, tem que abençoar mais os pobres, o reino de Deus. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor Yahu. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração.
Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornei de maus por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. A vingança é do Pai. As pessoas estão cegas. Temos que ter misericórdia da vida delas. Porém, devemos ser bem assertivos com essas pessoas. Mas eu recompensarei, diz Yahoo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Um lindo ensino do apóstolo Paulo, humano em graça, dado à igreja de Cristo naquele tempo e para todos nós ainda hoje. Nos exorta e aconselha a nos sacrificarmos em Cristo, por Cristo, sermos santos e agradáveis a Deus, pois assim estaremos cultuando ao Pai Eterno, Criador, todos os dias de nossas vidas. Não sejamos conformados com este mundo que jaz no maligno, dominado por pessoas que são anticristãs, que não estão do lado do bem e amor de Deus, sendo amigos dos sistemas político, religioso e econômico, mas que sejamos transformados pela renovação de vosso entendimento espiritual do Evangelho da Graça, de graça, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que estejamos atentos aos propósitos de Deus para nossas vidas, aqui na terra, através dos dons dados por Ele a cada um de seus remanescentes cristãos. O ensino, o ministério, exortar, repartir com liberalidade o que sobra em nossas mãos, além do que é necessário para o nosso viver digno, entre outros projetos para alcançar pessoas no social e evangelização, conhecimentos profissionais, espirituais, mentais, emocionais e físicos, o MF, que eu acabei de falar atrás, para que possamos fazer uma linda corrente do bem ao próximo, sem olhar a quem, porém por preempção aos de casa, a família nuclear, que são marido, esposa e filhos, a parentes, pai, irmãos, tios, mãe, primos, avós, avô, a empregados, casatenha, irmãos remanescentes cristãos, conhecidos próximos, conhecidos distantes, desconhecidos próximos, desconhecidos distantes. Então, nós devemos buscar, né, esses dons, conhecimentos para poder alcançarmos pessoas. Que o amor não seja fingido. Aqui o sistema político, religioso e econômico abusam de fingimento e falsa piedade. É muito fingido o amor deles. É porque ele diz que ama, mas toma 10% de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Isso não é amor para mim. Para botar em tempo, para botar em várias coisas que eu já vi. Carros, luxos. Isso não é amor. Tirar de quem está passando fome, quem não tem nem dinheiro para comer direito, para botar em luxo. Uma pessoa dessa é muito má. Não ama nada. Amarmos uns aos outros sem interesse algum, a não ser ajudar o outro como fim, para ver a alegria do outro, ainda que tenhamos que nos sacrificar para isso. Comunicar com os santos nas suas necessidades é repartir o muito que temos com os humanos remanescentes cristãos que têm menos recursos financeiros e, em especial, os que estão passando por fome, frio, enfermidade, luto, etc. Abençoemos os que nos perseguem, abençoemos e não amaldiçoemos, abençoemos todos os seres humanos, independentemente de cor, raça, sexo, idade, religião, credo, posicionamento, partido político, trabalho profissional, moradia, escolaridade, etc. Fazer o bem sem olhar a quem. Sejamos firmes com os inimigos, porém nunca usemos de violência, palavrões de desrespeito. Entendamos que eles erram por falta de conhecimento do Evangelho da Graça de graça.
isso que Cristo falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, por isso nós temos que ter misericórdia deles. Devemos fazer o bem se preciso for, mas sejamos firmes com eles. Não compactuemos com os erros deles, com as monstruosidades deles, principalmente do sistema religioso, que vem com carinha de anjo. O líder religioso é pior do que um assaltante que não conhece a Bíblia, que não tem o Espírito Santo. Porque o líder religioso diz que tem o Espírito Santo e ele pratica atos piores, porque ele usa o nome de Deus para tirar o dinheiro do bolso do povo, para tirar o tempo do povo, que deveria estar indo o dinheiro e o tempo para a família, está indo para um sistema bilionário e maligno. Isso é de cortar o coração, que foi que Cristo e Paulo mais combateu quando estiveram aqui. Alegremos-nos com quem se alegra, desde que esta alegria esteja linkada com os mandamentos de Deus e seu amor. Se Deus se alegra com o que está se alegrando a pessoa, então nos alegremos. Caso contrário, não. Por exemplo, o ladrão roubou e ficou alegre que não foi preso. Neste caso, não podemos ficar alegres com isso. E choremos com o que choram. Por não terem entendimento espiritual, então estarem aprisionados aos sistemas. Muito triste, gente. A pessoa não está enxergando. A pessoa está dentro de uma religião, achando que está com Cristo e está indo para o buraco. Mas não enxerga. Posso fazer? Sejamos unânimes. Sejamos unânimes entre nós remanescentes cristãos, o máximo que pudermos. Não ambicionemos coisas altas, riquezas, poder, status, ostentação, etc. Mas nos acomodemos às humildes, vida modesta, frugal e simples, ainda que sejamos classe média para cima. Que até busquemos riquezas e posições sociais elevadas com o único objetivo de darmos voz aos sem voz e visibilidade aos invisíveis, mas que nunca percamos a simplicidade e modéstia. Não sejamos sábios aos próprios olhos, mas sempre dando honra e glória a Cristo que vive em nós. Não façamos mal por mal, vençamos todo o mal com o bem, e ainda que tivermos que morrer por ter feito o bem, então que morramos, pois o morrer em Cristo é lucro. Procuremos ser honestos em tudo que fazemos perante todos os homens, e também quando homem algum estiver vendo. Se possível, tenhamos paz com todos os seres humanos indistintamente. Não nos vinguemos de ninguém, pois a vingança vem do Pai eterno. Portanto, se nosso inimigo estiver com fome, damos o que comer a ele. Se tiver sede, damos o que de beber a ele. Porque fazendo isso, seremos discípulos de Cristo, amorosos com o Pai, como o Pai. E não nos deixemos nunca o mal nos vencer, mas vençamos sempre o mal com o bem. Por isso que remanescente cristão nunca falaria a frase bastante conhecida por muitas pessoas, inclusive religiosos: bandido bom é bandido morto. Não, remanescente diz não a esta frase. Bandido bom é bandido convertido a Cristo através do Evangelho da Graça de Cristo. Entendeu? Qualquer pessoa, ninguém pode ser morto. Ninguém. Até os líderes religiosos, que são piores que os bandidos, que eles roubam a alma da pessoa, eles arrancam a vida eterna da pessoa. O bandido, ele pode matar. Se a pessoa tiver Cristo, entendimento do Evangelho da Graça de Graça, for um cristão, o bandido, por ignorância, ele pode ali matar no assalto, se Deus permitir, que é o dia dele, do filho dele partir dessa terra, no assalto, ele pode até morrer, mas esse filho de Deus, ele vai viver a vida eterna. Ele vai ele vai matar o físico, mas não vai matar a alma, nem o espírito. Já o bandido do líder religioso, ele rouba a alma e o espírito da pessoa
pessoa não, se a pessoa ficar presa lá e não acordar, ela não terá a vida eterna, ela vai ficar aprisionada lá, entendeu? Então é isso, gente. Hoje demorou bem mais, porque eu tive que explicar esse versículo agora aí, né? E não dá para parar no meio. Então até o próximo vídeo, querendo Deus. Até lá.